Oi, galera do programa Faniquito, e mais uma vez eu resolvi bater um papo, né? Sempre gostoso, sempre agradável, né? Com o querido cirurgião dentista, renomado, Dr. Carlos Russo. E hoje eu quero falar a respeito de implante, que ainda é um mito, né? Tem muitas pessoas que ainda têm dúvidas, receios, medos. E eu, particularmente, quando estive aqui anteriormente e vi como é que hoje se faz um implante, eu vi o quanto é importante, é legal, é seguro. Claro, existem profissionais e profissionais, né? Muitas vezes, até o barato sai caro depois, né? Eu mesmo já tive essa experiência recentemente e, em consequência, perdi 2 ou 3 dentes, nem sei, né? E era uma pessoa tida como uma super profissional. Então a gente precisa tomar cuidado. Então eu quero falar sobre implante. E nada melhor do que o Dr. Carlos Russo, mais uma vez, vai explicar e vai mostrar para vocês, assim, meio que na prática, como é simples. E a importância de você pegar um bom profissional, claro. Olá, tô falando demais, né, nessa abertura aqui, tudo bem? Tudo bem. É um prazer te receber aqui. Mais uma vez, né? Poder falar sobre a minha área de atuação, sobre a minha profissão. Eu sempre tenho grande prazer de elucidar as dúvidas das pessoas, dos meus pacientes, de pessoas que têm interesse em saber mais sobre a área que é tão motivo de dúvidas, né? Então é interessante a gente ter essa oportunidade de falar com o seu público ou com quem tenha interesse, né, nesse assunto. Então vamos começar assim. Bom, o implante. Há quanto tempo que tem um implante e o que é um implante dentário? O implante dentário é um dente artificial com a raiz dentro do osso, ou seja, é um componente parecido com um parafuso, só que não é simplesmente um parafuso. É um design todo sofisticado, cada um para cada função, para cada tipo de osso. Se o osso é um osso mais poroso, mais mole, outro osso mais calcificado, mais duro. Então, conforme as características de osso de cada região da boca ou de cada paciente, há um tipo de design de implante. Com o decorrer de algum tempo, ele sofre uma ósseo-integração, que significa a formação de osso no aspecto microscópico, nas porosidades microscópicas do titânio. Tá, e por exemplo, então eu vou perguntar como uma leiga, tá? E, por exemplo, se a pessoa não tem osso, então não dá para fazer o implante? Há muitos anos atrás, quando a gente começou aqui no Brasil a fazer os implantes, né? Eu não sou um dos pioneiros, mas eu vim logo após os pioneiros que foram estudar essa técnica na Suécia, quando essa técnica foi descoberta pelo professor Brånemark. Ele já estudava isso há mais de 15, 20 anos na Suécia, foi quando ele começou a fazer no ser humano. Então, eu fiquei perplexo de saber que um pouco antes de eu nascer, ele já tinha descoberto essa técnica, só que ele lançou na comunidade científica após 15 anos de pesquisa. Eu não lembro o ano exatamente, mas nós comemoramos aqui no Brasil, não lembro há quantos anos atrás, em São Paulo, eu diria uns 7 anos atrás, nós comemoramos 40 anos de ósseo-integração no primeiro paciente que tinha a boca toda com implantes do professor Brånemark da Suécia. Ele já estava há 40 anos com implantes na parte superior e na parte inferior, na maxila e mandíbula. Agora já tem mais 45, 46, 47 anos na Suécia. Aqui no Brasil, 20 anos a menos, 25, eu não lembro direito, por aí, né? Lembrando, que só tem cara de menino, viu? Ele não aparenta nem a idade que ele tem. Já tem quantos anos de formado, doutor?
34 anos. É mole, gente? O cara tem cara de menino, né? Não vou falar a idade dele, não, que vocês não vão nem acreditar. Muito bem. Então, mais uma pergunta. Quando a gente coloca o implante, né? O processo de implantar é uma coisa que demora quanto tempo? É dolorido? A pessoa dói, não dói? Não, eu diria assim, tanto o implante como qualquer cirurgia que a gente faça na boca com anestesia local, o fato de o paciente sentir dor ou não depende de muitos aspectos no planejamento da cirurgia, no ato cirúrgico, na técnica utilizada, nos cuidados técnicos durante a cirurgia e nos cuidados pós-operatórios. Não basta você falar, eu vou tirar um dente do siso. Pode doer muito e pode não doer nada. Depende do que foi usado no pré-operatório, no transcirúrgico, no transoperatório e no pós-operatório. Então, se o paciente... Peraí, só uma coisa. Você diz de doer depois, porque enquanto está fazendo a cirurgia, anestesiado, não tem dor. Não tem dor. É só se por algum motivo aquele paciente tiver muita dificuldade de se obter o efeito da anestesia. Pode acontecer, raramente acontece isso. Pode acontecer. E você tenha certeza de que se você reclamar de alguma coisa, eu vou respeitar, vou parar e vou fazer cuidadosamente o que eu tiver que fazer sem dor. Então isso sempre foi uma meta para mim. Hoje eu acho que é uma coisa gratificante a gente se dedicar ao paciente, ajudar o paciente, respeitar o medo dele, fazer ele perder o medo. Quando ele perde o medo, ele fica tão feliz que ele adora a gente, né? Bonitinho. Nós estamos aqui, como é que chama aqui essa sala? É um laboratório de prótese, né? Aqui a clínica, né? Carlos Russo. É clínica russa ou só? Russo Odontologia. Russo Odontologia. Porque outro dia eu tava brincando, né? Porque era um sorriso bonito. Você tem sorriso Carlos Russo. Eu brinquei assim, né? Porque eu já vi muito trabalho seu, assim, maravilhoso. Nós estamos aqui, já que nós estamos aqui nessa sala, eu queria que você mostrasse, não sei se você tem alguma coisa que mostrasse, mais assim, simplificado, né? Porque é uma coisa simples. Podemos ir ali na Kátia? Eu diria assim, o implante, ele tem situações em que ele é simples de se realizar, quando existe osso disponível, volume ósseo adequado, né? Tanto em largura como em espessura, em altura. E existem situações um pouco mais complicadas para o profissional, que ele tem que ter alguns cuidados, tem que ter um planejamento adequado, usar recursos de tomografia computadorizada, recursos de computador. Então a gente faz o planejamento desses casos. Em todos os casos eu faço planejamento no computador, com a ajuda da tomografia e exames radiográficos, outros também. Então o implante, eu tenho um pouquinho de medo de falar que sempre é simples. Às vezes é simples, às vezes não é. Importante também, que eu acho, né, doutor? A gente fala em implante, implantar não é só chegar e colocar um dente, né? Além, né, de tudo que tem que ser feito para se fazer um implante, todos os cuidados, etc. Mas que eu acho que eu já vi, doutor, se preocupar principalmente com a estética, porque eu já vi gente que fez implante, né, que se ferrou, que foi em péssimos profissionais, e já vi gente que fez implante também, que o cara teve um pingo de noção de estética e ficou aquele dente feio, aquele dente que não ficou natural. É muito importante também observar isso, a estética, para ficar aquela coisa natural, né? Exatamente. O implante em si, desde que o paciente tenha volume ósseo, ele não é difícil de ser realizado, mas a estética pode ser difícil, se não for bem planejado. Então, antes de se indicar um implante, o profissional tem que analisar todas as características técnicas daquele caso. Se o osso está na posição correta, se a gengiva está na posição correta, se o dente que está ao lado está também com a gengiva no nível correto. Então, esses detalhes são detalhes que fazem a diferença do resultado final. Hoje o paciente ele não quer somente um implante, ele quer um dente como se fosse natural e totalmente estético. Isso é o difícil, né? Verdade. Eu já tive muito trauma de dentista. Eu sei, essas pessoas que também têm medo, mas eu posso dizer por mim, gente, vale a pena, né?
escolha bem o profissional, porque eu, às vezes, ainda dá assim, né? Mas o profissional, nessa hora, é que tem que se mostrar um bom profissional para fazer com que o paciente fique tranquilo, passar segurança, ter calma, paciência, para ir tirando esse medo. E dá para tirar, só que depende do profissional, né? Mas eu sei bem o que é ter medo de dentista. Agora, eu sei bem também o que é ter um sorriso feio, né? Porque o sorriso é tudo no rosto de uma pessoa. Pelo amor de Deus, né? Quem me dera tivesse um sorriso igual o dele, com esses dentes lindos, maravilhosos, né? Eu já tive muitos problemas, estou tendo ainda, né? Estou tratando. E, enfim, eu quero agora, vamos lá para a Kátia? Que ela já está aqui do nosso lado. Vamos lá? Vamos lá, vem cá, produção. Ok, chegando aqui. Oi, Kátia, dá um oi pro pessoal lá. Oi, Patrícia. Ela é uma graça. Por sinal, todos os profissionais aqui. Que educação. Gente, sabe como é que eles atendem a gente quando você aperta a campainha? Você faz pim, aí tem uma vozinha que fala assim: posso te ajudar? Adoro isso, viu, doutor? Não, é tudo, né? Sempre sorrindo, uma educação. É tudo de bom. Você está de parabéns, viu? A sua equipe maravilhosa. Obrigado. Gostou? Eu falei de coração, é verdade mesmo. É lógico. Obrigado. Ok, Kátia, doutor, explica para nós aí, então, vamos explicar na prática como é que funciona, né? Mais ou menos na prática, né? Que vocês vão ver que trabalho perfeito, que trabalho bonito que é isso. O implante. Então, aqui nós temos um articulador que tem a boca do paciente montada em gesso, é a cópia da boca. Então, quando o paciente, depois que a gente fez a cirurgia de instalação dos implantes na boca, a gente pode, às vezes, tem alguns casos que a gente já imediatamente já começa a confeccionar a prótese. Isso é quando a gente indica um implante com função ou carga imediata. Então, em alguns casos você põe o implante... Carga imediata, vamos explicar. Isso eu já aprendi, gente. Carga imediata? Não, mas eu não lembro. Eu sei o que é, mas não sei explicar. Então, a carga imediata é quando você instala um implante, logo em seguida, que pode ser no mesmo ato, no mesmo momento, você já faz a coroa instalada sobre o implante, o dente sobre o implante, o dente artificial sobre o implante. Pronto, mas o dente provisório, não ainda o dente definitivo. E aí, isso pode ser feito no mesmo poucas horas após, ou poucos minutos após a instalação, ou às vezes no dia seguinte, ou dentro de 3 dias a 6 dias, 5 dias, por aí. Isso a gente chama de carga ou função imediata. Então, quando é possível, a gente faz no mesmo dia. Mas dependendo da complexidade de cada caso, às vezes a gente pede um período um pouquinho maior, assim, 2, 3 dias, para poder fazer já a prótese definitiva para o paciente. Ok. Tá. Bom, e aí, então, esses 3 pinos aí, o que seria? Explica pra gente. Então, aqui nós temos nesse modelo, na mandíbula do paciente, a parte inferior do paciente, foram feitos 3 implantes do lado direito e 3 do lado esquerdo. E nesse caso, após a instalação do implante, já foram colocadas as pecinhas intermediárias que ficam para fora da gengiva. Foi implantado no osso. Implantado no osso e uma pecinha que sai de dentro do implante, parafusado no implante, que fica para fora da gengiva. Em cima dessa pecinha de metal que está ali fora da gengiva, a gente já começa a confeccionar a prótese, que pode ser uma prótese provisória, quando a gente necessita já deixar o paciente sair com um dente rapidamente, né? Porque ele necessita das funções mastigatórias. Nem pode sair banguelo. Enquanto isso, a gente vai elaborar com recursos mais sofisticados, a prótese definitiva. Nesse caso aqui, nesse modelo, nós estamos com uma prótese definitiva, que é feita num material chamado zircônia, que é o material de base, é um material translúcido, parece uma porcelana branca, esbranquiçada, né? Em cima dessa porcelana, depois a gente pode mostrar para a câmera, é confeccionada a porcelana sobre a zircônia. Há uns anos atrás a gente usava metal por baixo da porcelana. Agora a gente praticamente só usa zircônia, porque a zircônia é mais estética. Então, por exemplo, nesse caso, existem furinhos no centro da coroa de cada dente onde entra o parafuso. Esse parafuso parafusa a prótese sobre a estrutura do implante.
Então, o parafuso, se ele sair numa posição inadequada, às vezes poderá prejudicar a estética da prótese, né? Nesse caso, ele está saindo na posição mais adequada, que é no centro da coroa. Depois, esse orifício é fechado com resina. Agora, imagine você, se eu fizesse isso em metal, sempre haveria um halo escuro do metal nesses orifícios. Esse material qual que é, doutor? Esse é a zircônia e a porcelana sobre ela. Que dura... A durabilidade é indefinida. Até morrer. Pode durar muitos e muitos anos. Zircônia? Zircônia. Não, esse material aqui do parafuso. Esse é titânio, O metal é titânio. Que isso aí não... O implante e as pecinhas que vão sobre o implante são a base de titânio. Tá? Falou zircônia, não, zircônia é os dentes. É da prótese. Né? Muito legal. E esse rosinho aí que está sobre o dente é uma gengiva artificial que vocês fizeram só para... Exato. Aqui nesse modelo de gesso, a gente vê os dentes, né? A gengiva rósea, que é um material à base de... É um material de silicona, né? Que é flexível, então isso simula o volume da gengiva. Quando a gente remove esse material molinho, que é o róseo, que simula a gengiva, a gente vai enxergar o limite de adaptação da prótese sobre a pecinha do implante. Então a gente vai observar, a hora que eu tiro a gengiva artificial, eu observo se a adaptação das pecinhas de cada coroa está perfeita em cada peça que está sobre os implantes. Impressionante, que coisa incrível. Que a gente usa que facilitam a visualização, né? Você vê que é um serviço depois, né? Limpo, assim, uma coisa, né? Uma coisa bonita, né? E eu acho que foi bem uma grande sacada essa nossa, doutor, de mostrar, porque dá realmente pra gente ver como é que fica, né? Uma vez que já foi feita a cirurgia, né? Ali só no ato de parafusar os parafusos. Olha, muito legal, muito legal. Então, mas nesse caso, por exemplo, o paciente veio aqui à nossa clínica sem esses 3 dentes, com a ausência de outros 3 dentes do outro lado e com a ausência de mais 2 dentes aqui. E nós conseguimos, enquanto ele usava uma prótese móvel, eu consegui fazer todos esses implantes. Ele continuou usando a prótese móvel até o implante ósseo integral. Nesse caso, não foi feito carga imediata. Então, ele continuou usando a prótese móvel com aqueles ferrinhos, aqueles metais que ficam apoiados nos dentes. E depois, numa outra fase, eu instalei as pecinhas que ficam para fora da gengiva, nessa parte anterior e nessa parte posterior. E a boca já está reconstruída, tanto a parte inferior como a parte superior. Aí, às vezes, nesse caso, nesse paciente, na parte superior eu já fiz enxerto ósseo, usei outros recursos mais sofisticados. Na parte inferior eu não usei enxerto ósseo, mas usei em áreas que ele tinha muito pouco osso. Hoje, mais recentemente, a gente vem usando implantes curtos, até de 5 milímetros de comprimento, e fica muito bem instalado quando o osso é um osso compacto. Não precisa necessariamente ter muito osso para se fazer esse tipo de cirurgia. Agora, recentemente eu fiz um curso interessante. Eu não queria fazer esse curso, era uma técnica que não dava certo. Daí eu fui fazer por outros motivos, porque eu usava um aparelho à base de ultrassom para cortar o osso. É diferente, é um aparelho que corta o osso com uma delicadeza. O paciente não sente nem a vibração, não sente nada. Coisa que antes a gente fazia com brocas, com serras, né? Nesses casos de enxerto ósseo. E eu fui no curso para conhecer um determinado aparelho. Chegou lá, eles me ensinaram uma técnica que já tinha caído em desuso, que era puxando o nervo da mandíbula quando não tem altura para se instalar um implante na parte inferior. A técnica consiste em puxar o nervinho para fora do osso, instalar o implante e depois recolocar o nervo na posição próxima ao implante. Eu não queria aprender essa técnica, mas fiz o curso, aprendi, achei relativamente mais simples do que no passado, com muito mais previsibilidade de sucesso, e agora vou começar a treinar essa técnica para poder oferecer aos meus pacientes. Mas as coisas não param, a evolução nas pesquisas, nas técnicas é muito dinâmica, muito rápida, né? Legal, você está de parabéns, adorei. Vocês veem agora como é essa coisa de implante. Se você está com medo, minha querida, não tenha medo, que mudou, está tudo muito mais moderno, não sente dor, vale a pena
né? Se você não está satisfeita com o teu sorriso, se seu sorriso, seus dentes te incomodam, vale a pena, vale a pena. E é isso aí. Hoje, com o Dr. Carlos Russo, vocês souberam, né? Aprenderam, conheceram a respeito, né? Mais profundamente do implante. Eu agradeço mais uma vez. Esse momento é teu, pode falar tchau, mandar beijinho. Eu que agradeço a oportunidade e agradeço também os pacientes que nos prestigiam, que nos respeitam, que falam, que transmitem essas mensagens para os outros, que indicam para a gente. Isso é o que a gente tem é a coisa mais gratificante que a gente resultado do seu trabalho. Você tem algum site, assim, o pessoal quiser, telefone, pode dar aí, não? Tem telefone, é 4796-1075. Ok. Tá aí. Se quiser mais algumas informações, tá aí. Vou dar um beijinho. Catinha, dá beijinho aqui, Catinha. Aqui tem beijinho aqui, Catinha. Elas são demais, todas aqui. Tudo de bom, viu? Mas essa menina, olha, essa menina é competente demais. Uma graça, além de ser muito simpática. E o meu beijo aqui. Tudo de bom, boa sorte. Obrigado. Vou te pegar de novo aí para outras informações. Será um prazer. Isso aí, Dr. Carlos Russo. Hoje no programa Faniquito.